policial revista assaltante e o obriga a tirar a blusa. Então ele se ajoelha e chora ao perceber que é seu filho. Marcelo andava pelas ruas com seu companheiro de trabalho, César, em uma tarde de sol. Os dois são policiais experientes e patrulhavam uma região turística da cidade, onde visitantes contemplavam construções históricas e barracas de artesanato. O clima era descontraído, mas eles mantinham os olhos abertos a qualquer sinal de perigo. Marcelo, com seus 50 anos e cabelos levemente grisalhos, conservava uma disposição notável. César, alguns anos mais jovem, admirava a postura firme do parceiro. Enquanto caminhavam, trocavam impressões sobre ocorrências recentes, sem imaginar que, em poucos minutos, viveriam um acontecimento surpreendente. Foi então que ouviram gritos agudos de uma mulher. "Alguém me ajude!" Ela berrava, a voz embargada de medo. Num instante, Marcelo e César se entreolharam e correram em direção ao som, desviando de turistas assustados. Ao dobrarem uma esquina, avistaram uma mulher caída, o rosto banhado em lágrimas, apontando para um rapaz que corria ao longe com uma bolsa rosa. Ele roubou minha bolsa!" Ela tentou explicar, trêmula. Sem hesitar, os policiais iniciaram a perseguição, conscientes de que o jovem suspeito poderia tentar se esconder nas vielas. Marcelo assumiu a dianteira, decidido a recuperar o pertence da vítima. Marcelo, apesar dos 50 anos, possuía um fôlego admirável. César o seguia de perto, mas ficava claro que a determinação de Marcelo ultrapassava qualquer limitação de idade. O ladrão, surpreso ao notar a proximidade do policial, arriscou um sprint ainda mais veloz, tropeçou em uma irregularidade da calçada e foi ao chão. Rapidamente, Marcelo se lançou sobre ele. Com uma técnica segura, imobilizou o rapaz que gritava: "Pare, está doendo." Porém, a resposta firme do policial não tardou. "Você deveria ter pensado melhor antes de roubar." Enquanto isso, César recolheu a bolsa do chão e voltou para junto da vítima. A mulher continuava muito abalada. César tentou acalmá-la. "A senhora está bem? Precisa de um médico?" Ela, ainda tremendo, balançou a cabeça negativamente. Ele puxou a bolsa. "Eu tentei segurar, mas caí. Só estou um pouco machucada." Enquanto isso, Marcelo notou que o ladrão torcera o pé ao cair. Era evidente que não conseguiria fugir mais. "Qual é o seu nome?" Marcelo perguntou com firmeza, mas obteve apenas gemidos como resposta. Irritado com o silêncio, ele resolveu advertir: "Você está preso. Coopere, ou vai complicar as coisas." Mesmo assim, o rapaz manteve-se quieto, evitando encarar o policial que o segurava. Foi então que o assaltante, ainda ofegante, ergueu a blusa para limpar o suor do rosto. Naquele instante, Marcelo viu algo que o deixou em choque: uma mancha no lado direito do peito do jovem. "Tire a blusa", ordenou a voz tensa. O rapaz protestou: "Não vou tirar nada." Mas Marcelo insistiu: "Se não tirar, vou ter que fazer isso à força, e seu pé já está machucado." Relutante, o rapaz atendeu. Quando a peça de roupa caiu, o policial sentiu um arrepio. Não é possível. César, assistindo a tudo, percebendo a expressão de surpresa, questionou: "O que foi, Marcelo?" Marcelo não respondeu de imediato. O coração parecia saltar do peito e um suor lhe escorreu pela nuca. Ele repetiu, quase como um sussurro: "Igor." O jovem levantou o rosto e a raiva brilhou em seus olhos. "Como você sabe meu nome?" disparou, ferido e desconfiado. Marcelo recuou um passo, ainda incrédulo. "Não pode ser", pensou alto, enquanto César continuava sem entender. "Marcelo, o que está acontecendo?" insistiu o colega. Antes que o policial pudesse responder, o rapaz esboçou um sorriso amargo, reconhecendo, enfim, o homem que estava diante dele. Nesse instante, um peso caiu sobre os ombros de Marcelo. Por um breve segundo, ninguém ousou falar. Igor rompeu o silêncio rosnando: "Pai!" César, surpreso, arregalou os olhos. "Me prenda de uma vez, mas não me deixe aqui perto do homem que abandonou a mim e a minha mãe", gritou o jovem com a voz embargada pela fúria. Marcelo sentiu o estômago revirar, pois não sabia o que dizer.
Em 10 anos trabalhando ao lado dele, César imaginara que seu parceiro tivesse um filho. Diante do nervosismo de todos, César decidiu agir. Vamos para a delegacia. Com cuidado, eles levantaram Igor e o conduziram até a viatura, tentando evitar discussão. O trajeto até a delegacia ocorreu em silêncio, exceto pelos gemidos ocasionais de Igor, que segurava o pé machucado. Ao chegarem, César encaminhou o jovem a uma cela temporária, enquanto Marcelo permanecia atordoado. Embora trabalhassem juntos havia quase uma década, César nunca ouvira sequer uma menção sobre um filho de Marcelo. Intrigado, aproximou-se do parceiro e perguntou: "Você está bem? Quer me contar o que houve?" Marcelo abaixou a cabeça, respirando fundo. Sabia que precisaria explicar pelo menos o básico. Ainda assim, sentia-se reticente, pois reviver aquela história era doloroso. Mas César merecia alguma resposta. Ele suspirou, preparando-se para falar. Num canto discreto do corredor, Marcelo quebrou o silêncio. "Eu não sabia como te contar. Eu tenho um filho e uma filha, mas faz muito tempo que não os vejo." César franziu o senho, confuso. "Você nunca mencionou nada em todo esse tempo." Marcelo respirou fundo. "Eu fugi das minhas responsabilidades anos atrás, e desde então carrego essa culpa. Pensei neles todos os dias, mas não tive coragem de voltar." César o fitou. "Ele tem 19 anos, certo? Está registrado no seu nome." Marcelo fechou os olhos, contendo a emoção. "Sim, é meu filho, e agora eu o encontrei assim." Marcelo suspirou como se levasse um grande peso. "Na verdade, tenho um filho e uma filha. Eles tinham sido tudo para mim. Abandonei-os por tantos anos e nunca tive coragem de voltar." César, certo de uma coisa, afirmou: "Se você quer se redimir, então agora é a hora." Marcelo pensou se ele tinha razão ou se era tarde demais. Marcelo foi até a cela de Igor com passos cuidadosos, carregando uma mistura de nervosismo e arrependimento que o fazia suar pelas mãos. Ele observou o filho, sentado no pequeno banco de cimento, com os olhos marejados. Igor estava chorando em silêncio, as lágrimas escorrendo discretamente, e seu semblante revelava toda a raiva contida, toda a mágoa acumulada ao longo dos anos. Assim que percebeu a presença do pai, Igor levantou o olhar. Não havia saudação, apenas uma pergunta que reverberava como um eco doloroso pelo ar abafado daquele espaço. "Por quê? Por que você abandonou eu e a mãe? Eu era apenas uma criança." Marcelo sentiu o coração apertar ao ouvir aquelas palavras diretas e cheias de dor. Era impossível não se lembrar do passado, das escolhas que havia feito, das consequências que jamais imaginara enfrentar tão tarde na vida. Tentando manter a calma, ele respondeu com a voz trêmula: "Tem muita coisa que você não sabe, Igor, mas eu não o culpo por me odiar." A frieza na postura de Igor e o seu jeito de enxugar as lágrimas rapidamente demonstravam que ele não estava disposto a dar qualquer trégua emocional àquele homem que, até então, só lhe trouxera lembranças amargas. Então Marcelo perguntou, numa tentativa de se aproximar de entender o que havia acontecido nesses anos em que esteve ausente: "Onde está a sua mãe?" A resposta de Igor veio carregada de ressentimento e tristeza. "Ela morreu faz 1 ano. Desde então venho tentando sobreviver de qualquer forma, já que não tive nenhum pai para me ajudar." Nesse instante, o semblante de Marcelo se desfez e ele se deu conta de que a realidade era ainda mais cruel do que imaginara. Ana, a mãe de Igor, havia falecido. Ele se perguntou se sua presença teria feito alguma diferença, se poderia ter evitado aquele sofrimento. Por alguns segundos, Marcelo perdeu as palavras, encarando o filho com uma expressão que misturava choque e pesar. Em sua mente, um turbilhão de pensamentos ganhava vida. Se eu estivesse ao lado dele, talvez isso não tivesse acontecido, pensou, amaldiçoando sua própria covardia que o levara a se afastar. Ainda tentando manter a compostura, ele disse: "Eu quero contar tudo a vocês, mas primeiro preciso que sua irmã esteja junto." Igor, ainda com o olhar abatido, respondeu: "Eu não a vejo há 5 anos, a mãe dela não deixa eu me aproximar." Marcelo suspirou, balançando a cabeça em sinal de frustração. "Eu vou tentar encontrá-la."
Larissa e Igor eram irmãos, mas tinham apenas o mesmo pai em comum e mães diferentes. Por isso, os irmãos não tinham muito contato quando eram mais novos, mas se falam esporadicamente. Antes, porém, era preciso cuidar da situação de Igor. Com um olhar preocupado, Marcelo apontou para o pé do filho, que estava claramente inchado. Precisamos cuidar do seu pé, você também deu sorte. A mulher que você assaltou não prestou queixa e simplesmente foi embora. Então você não vai ser preso. Igor não respondeu. Permaneceu sentado encarando o chão, sem demonstrar qualquer reação de alívio. Provavelmente, a presença de Marcelo reabriu feridas tão profundas que a liberdade naquele instante não parecia um consolo. Para ele, a maior sentença era estar diante do pai que o deixara. Com o auxílio de um médico da delegacia, Igor foi atendido e liberado depois de alguns minutos. Foi constatado que, embora estivesse com o tornozelo torcido, não havia fratura. Entretanto, ele sentia dor ao caminhar. Mancava um pouco e demonstrava certo desconforto. Do lado de fora da delegacia, enquanto Igor saía mancando, Marcelo o segurou suavemente pelo braço, tentando oferecer apoio. "Você vai comigo para a minha casa", decretou o policial sem rodeios. A resposta de Igor foi imediata, carregada de indignação. De forma alguma. Marcelo cerrou os dentes, perdendo a paciência diante da recusa. Sem dizer mais nada, Marcelo sacou uma algema do bolso e, com a mesma destreza que usaria em um criminoso, prendeu o próprio filho. Igor se debateu, a voz tremendo de raiva e surpresa. "Você é louco? Eu fui liberado, você não pode me obrigar a ir com você." Marcelo respirou fundo e retrucou. "Louco é você por roubar uma senhora indefesa. E sim, você vai comigo, queira ou não." A determinação do policial, misturada ao desespero de um pai que tentava, de modo atrapalhado, consertar o estrago do passado, se refletia na maneira firme como ele conduzia o filho até o carro. Igor, ainda com a perna dolorida, desistiu de resistir. Deixou-se conduzir pela força e pelas algemas, mas seu olhar não escondia o ódio que sentia. Os dois entraram na viatura particular de Marcelo, um veículo discreto que usava fora do expediente. A viagem até o apartamento foi silenciosa, tensa e quase insuportável para ambos. Cada quilômetro percorrido aumentava a distância que os separava emocionalmente. Uma mistura de pensamentos dominava Marcelo. "Estou agindo certo? É assim que se resgata um filho?" Já Igor, calado, apenas se retraía no banco, o pé latejando e a mente dominada pela amargura de memórias ruins. Quando chegaram ao apartamento, Marcelo abriu a porta e soltou as algemas de Igor, que imediatamente se afastou, massageando o pulso que fora preso. O policial apontou para a cozinha e, com um suspiro pesado, disse: "Você pode comer o que quiser da geladeira, usar o banheiro e dormir no quarto. Fique à vontade." Mas antes que Igor pudesse protestar ou questionar, Marcelo continuou com um tom definitivo. "Descobri o endereço da sua irmã no sistema da polícia. Vou atrás dela. Enquanto isso, você fica aqui." Igor deu um passo para trás, o rosto assumindo uma expressão de revolta. "Jamais." Marcelo, porém, foi mais rápido. Num único movimento, saiu pela porta e trancou-a com a chave. Logo em seguida, destrancou o portão de ferro de entrada, passou para o lado de fora e o trancou novamente, deixando o filho preso no interior do prédio. De dentro, Igor gritava, esmurrando a porta: "Me tira daqui, você não pode fazer isso!" Mas conforme Marcelo se afastava, os gritos iam diminuindo. Ele sentia o peso de cada palavra, mas ao mesmo tempo acreditava que, sem essa medida drástica, Igor fugiria novamente. Era uma atitude extrema, porém em sua cabeça necessária. Do lado de fora, já na calçada, Marcelo sentiu o coração comprimido por uma tristeza profunda. O dia fora carregado de tensões, desde o encontro chocante com Igor até a decisão de algemá-lo e prendê-lo no próprio apartamento. Contudo, ele não podia parar agora. Precisava dar um fim ao passado, tentar reparar algo, por menor que fosse a chance de sucesso. Enquanto seguia para o carro, pensava na filha que não via há tantos anos. "Espero que a Larissa esteja bem", repetia mentalmente, lembrando-se de como ela era aos 15 anos, um misto de alegria e rebeldia juvenil. Após alguns minutos de direção,
Marcelo estacionou em frente a uma casa em um bairro de classe média. Ao analisar a fachada, o jardim bem cuidado e a pintura impecável, percebeu que a pessoa que ali residia estava numa situação financeira razoável. Será que ela realmente mora aqui? Pensou, enquanto confirmava o endereço anotado num pedaço de papel. Sentia as mãos suadas e o ritmo acelerado de seu coração não parava. Respirou fundo procurando conter o nervosismo e desceu do carro. Cada passo em direção à campainha era como atravessar a linha do tempo, enfrentando todos os fantasmas que deixara para trás. Finalmente ele tocou a campainha. Em poucos instantes, a porta se abriu e surgiu uma bela mulher, aparentando cerca de 20 e poucos anos. Marcelo reconheceu, sem sombra de dúvida, a própria filha. Larissa estava diferente, mais madura, com o cabelo bem cuidado e um olhar firme. Ela não parecia surpresa, mas sim confusa, sem conseguir identificar de imediato quem estava diante dela. "Pois não, o que deseja?" perguntou, mantendo um tom educado, mas um pouco distante, como se recebesse um estranho oferecendo algum produto. Marcelo ficou em silêncio por alguns instantes, lutando contra a vontade de virar as costas e ir embora. Ele reuniu coragem e tentou falar, mas não emitiu som algum. Foi nesse breve intervalo de tempo que Larissa fez uma expressão de reconhecimento. E os olhos dela refletiram uma mistura de surpresa e mágoa. "O que você quer?" ela perguntou com firmeza, cruzando os braços diante do peito, como quem se prepara para se defender. Marcelo engoliu em seco. "Desculpa aparecer depois de tanto tempo, mas eu precisava falar com você agora." Nesse momento, surgiu atrás de Larissa uma menininha de cerca de 5 anos, curiosa com a presença daquele homem desconhecido. Seus olhinhos brilhavam e ela perguntou: "Mamãe, quem é esse senhor?" Larissa, incomodada, apressou-se em responder: "Não é ninguém, meu amor, volte para seu quarto." A pequena obedeceu, embora parecesse intrigada. Marcelo, ao perceber que aquela garotinha era sua neta, sentiu um nó na garganta, os olhos marejados. A pergunta escapou: "É sua filha?" Larissa apenas balançou a cabeça afirmativamente, demonstrando que não queria prolongar aquele assunto. Enquanto isso, o celular de Marcelo começou a tocar insistentemente, interrompendo aquele momento tenso. Ele olhou para o aparelho, mas decidiu não atender, pois sabia que, naquele instante, precisava se concentrar em Larissa. Talvez fosse Igor, furioso por estar preso no apartamento. Talvez fosse César, preocupado em saber como tudo estava se desenrolando. Não importava. Marcelo virou o celular para baixo e o silenciou, mantendo o foco na filha. "Eu não sei o que você quer aqui depois de tanto tempo", começou Larissa. "Mas é melhor que seja rápido. Não tenho muito tempo para perder. Serei breve." A filha, ainda mantendo certa distância e encarando-o sem qualquer sinal de acolhimento, hesitou por alguns segundos. Talvez uma pequena parte de seu coração ainda quisesse ouvir a explicação de Marcelo. Lentamente, Larissa descruzou os braços e deu um passo para trás, abrindo mais a porta para que ele entrasse. Marcelo sentou no sofá, sentindo-se um pouco desconfortável naquele ambiente que, embora não lhe fosse totalmente estranho, parecia carregado de tensões do passado. A sala tinha cores claras e móveis bem cuidados, refletindo a vida que Larissa, sua filha, havia construído longe dele. Enquanto tentava se acomodar, Marcelo reparou nas paredes decoradas por quadros que, de alguma forma, contavam parte da história de sua filha. Um porta-retrato chamava a atenção. Uma foto em que Larissa estava ao lado de uma senhora de cabelos grisalhos, provavelmente Lúcia, e segurando a mão de uma garotinha. Ele engoliu em seco ao lembrar do quanto estivera ausente da vida de Larissa e do quanto tentava agora, de forma desesperada, reaproximar-se. No entanto, apesar da tensão que o momento trazia, algo suave aliviou seu coração. Olhando para as escadas que se erguiam perto da parede principal, viu sua neta o observando com curiosidade, os olhinhos vivos, mas também desconfiados. O jeito como a menina inclinava a cabeça denotava querer entender quem era aquele homem que, de repente, aparecera na casa dela sem qualquer aviso. Marcelo não pôde deixar de sorrir levemente, mesmo sem saber ao certo como reagir.
Era estranho ver uma criança cujos traços o lembravam de Larissa quando pequena. Aquela garotinha parecia tão cheia de vida, tão inocente diante dos segredos e conflitos que permeavam a família. De alguma forma, o olhar da garota me conforta, pensou ele, sentindo uma pontada de esperança. O que você quer? A voz de Larissa foi direta, arrastando Marcelo de volta à realidade. Ela estava de pé, braços cruzados, encarando-o com um misto de irritação e cautela. Sentindo a garganta seca, Marcelo pigarreou antes de responder. Ainda era difícil encarar Larissa, relembrar o passado, aceitar a culpa pelo que fizera, mas precisava começar de algum lugar. Eu encontrei seu irmão hoje. Essas palavras despertaram algo no olhar de Larissa, que descruzou os braços por um instante, demonstrando surpresa. Igor, como ele está? A expressão dela mudou por completo, deixando clara a preocupação que sentia pelo irmão mais novo. Diante disso, Marcelo percebeu que, mesmo depois de tanto tempo, ela ainda nutria um forte carinho por Igor. Ela deu um passo à frente, erguendo ligeiramente as sobrancelhas ao mencionar o nome do rapaz. Quando Larissa perguntava como ele está, havia uma urgência e uma ternura em sua voz que Marcelo não via há anos. Mesmo ele próprio, que trabalhava como policial e havia visto incontáveis situações críticas, sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto Larissa realmente se importava. Eu procuro ele há meses, continuou ela balançando a cabeça enquanto falava. Quando eu soube que a mãe dele morreu, quis chamá-lo para morar comigo por um tempo, já que ele é jovem. Podemos ter mães diferentes, ele pode ser meu meio-irmão, mas eu o amo e quero o bem dele. Não vou deixá-lo abandonado, pois a vida já foi muito injusta com ele. O tom com que Larissa falava denunciava emoções profundas. Apesar de toda a mágoa em relação ao pai, ela ainda se importava com Igor, como se fossem do mesmo sangue integralmente, sem divisões. Só então Marcelo se deu conta de que, para ela, a presença de Igor na família, ainda que fosse fruto de um outro relacionamento dele, não diminuía o vínculo que sentia. Mas a frase de Larissa também trazia uma pequena, porém incisiva, indireta a Marcelo. Não vou deixá-lo abandonado. Ela falava de Igor, mas deixava claro o quanto o abandono de Marcelo fora sentido por todos. Engolindo a culpa que brotava em sua garganta, ele se preparou para explicar algo, mas a conversa foi interrompida de forma brusca por uma voz feminina vinda das escadas. Não pode ser. Por que você está aqui? Marcelo virou-se e viu Lúcia, a ex-esposa, descendo os degraus com uma expressão de espanto. Ela parecia menos envelhecida do que ele imaginava, embora os cabelos grisalhos e algumas rugas marcassem os anos que haviam se passado. O olhar dela, porém, transmitia raiva e desprezo. Eu vim falar com a minha filha, respondeu Marcelo, mantendo o tom sério. Ele sentia uma pontada de rancor, mas tentava controlar a raiva que se acumulara em seu peito ao longo de tantos anos. Não escute ele, minha filha, interrompeu Lúcia, praticamente ignorando o que Marcelo acabara de dizer. Esse homem é um mentiroso da pior espécie. Abandonou 2 esposas e seus 2 filhos. Não confie nele, ele é da pior espécie. A veemência das palavras de Lúcia ecoou pela casa. Larissa, tensa, olhou da mãe para Marcelo, tentando entender como conter a situação antes que se transformasse em uma discussão sem fim. Era evidente que havia muita mágoa acumulada em Lúcia, e o jeito como ela falava sugeria uma ferida aberta que jamais cicatrizara. Marcelo respirou fundo, tentando manter o controle. Sentiu vontade de gritar, de rebater, mas conteve-se para não piorar tudo. Olhou para Larissa, que parecia atordoada. Ao mesmo tempo, a neta, ainda no alto da escada, observava a cena com olhos assustados, talvez sentindo a energia pesada que dominava a sala. Mãe, ele disse que precisa falar algo importante comigo. Eu sei que a senhora tem mágoas de quando ele nos abandonou. Eu lembro muito bem dessa época. Mas vamos esperar para ouvir o que ele tem a dizer primeiro, disse Larissa, tentando manter a voz firme, mas respeitosa. Foi então que Lúcia, com o peito arfando de raiva, balançou a cabeça e exclamou: Não, minha filha, não ouça esse homem. Da boca dele saem apenas mentiras. Tome cuidado. Expulse-o agora da sua casa.
A mulher gesticulava com os braços, quase ofegante, demonstrando toda a atenção que se acumulava. Marcelo, apesar de irritado, sentia que não ganharia nada tentando se defender ou gritar naquele instante. Ele decidiu permanecer em silêncio, mesmo que aquilo doesse em seu orgulho. Mãe, eu sei que ele a magoou profundamente, prosseguiu Larissa, tentando acalmar a situação. Mas por que a senhora está tão nervosa? Lúcia, ao ouvir a pergunta, ficou pálida, como se tivesse sido pega de surpresa. Seus lábios tremeram levemente, mas ela não respondeu de imediato, lançando apenas um olhar desconfortável para Marcelo. Ele, por sua vez, percebeu que havia algo além do simples ressentimento. Será que Lúcia escondia um segredo que Larissa desconhecia? Por um momento, o silêncio imperou, e nenhuma das duas trocou palavras. Aproveitando a distração momentânea, Marcelo sentiu o celular vibrar no bolso. Haviam chegado várias chamadas durante aquela conversa tensa, mas ele ignorara, tentando se concentrar apenas na filha. Contudo, a insistência do aparelho o fez olhar rapidamente para a tela. O visor mostrava o nome de César, seu parceiro de trabalho. Havia mais de 20 ligações perdidas. Com licença, disse Marcelo, levantando-se do sofá e se afastando de Larissa e Lúcia para atender ao telefone. César, o que aconteceu? Marcelo, venha ao Hospital Central o mais rápido possível. A voz de César soava aflita. Igor sofreu um acidente. Ele saiu do seu apartamento e os seguranças do prédio estranharam, pois ele arrombou a porta para escapar. Correram atrás dele e, na correria, com o pé machucado, ele atravessou a rua sem olhar e foi atropelado. As palavras de César atingiram Marcelo como um soco no estômago. Ele levou a mão à testa, sentindo um suor frio escorrer pela nuca. A culpa o corroía, ele sentia que era culpa dele. O peito doía de preocupação e culpa. Afinal, ele próprio havia trancado Igor no apartamento para evitar que fugisse. Se tivesse tentado outra abordagem, será que isso teria acontecido? Eu estou indo agora mesmo, respondeu Marcelo, guardando o celular no bolso com urgência. Sem pensar duas vezes, ele se dirigiu até a porta, seu rosto dominado pelo pânico. Larissa, percebendo a mudança brusca, levantou-se imediatamente, bloqueando o caminho. Para onde você vai? Depois de tanto tempo vem aqui, diz que tem algo importante a falar e de repente sai correndo sem explicar nada, questionou ela, a raiva evidente na voz. Marcelo respirou fundo, tentando acalmar-se para dar a notícia. Igor sofreu um acidente. Eu preciso ir agora ao Hospital Central. Ao ouvir essas palavras, Larissa ficou pálida, demonstrando um desespero imediato. Uma sucessão de cenas passou por sua mente. O irmão carinhoso, que apesar de ter outro lar e mãe, nunca deixou de sorrir para ela quando pequenos. O adolescente problemático de quem perdeu o contato por circunstâncias dolorosas. E agora, um jovem de 19 anos, vítima de um atropelamento. Meu Deus, eu vou com você! Exclamou Larissa, olhando fixamente para Marcelo. Não, minha filha, não vá com esse homem. Lúcia interveio novamente, aumentando o tom de voz. Ele só vai lhe causar problemas. Mas, ao contrário de antes, quando Larissa tentava manter a calma e respeitar a mãe, agora a situação era outra. Seu irmão estava em risco, e ela não ia permitir que ressentimentos antigos os impedissem de ajudá-lo. Mãe! Gritou Larissa pela primeira vez na vida, perdendo a paciência com Lúcia. Meu irmão sofreu um acidente. Eu preciso ver se ele está bem. Não é hora de mágoas. Lúcia, espantada com a reação da filha, ficou sem palavras. Talvez a percepção de que Igor estava em situação crítica e que Larissa, de certa forma, o amava profundamente, tenha desarmado Lúcia. Ela apenas deu um passo atrás, abatida, sem conseguir pronunciar mais nenhum protesto. Sem delongas, Larissa pegou a bolsa e a chave do carro, mas Marcelo a interrompeu. Melhor você ir comigo. Eu estou de carro aqui na frente e nós chegaremos mais rápido. Ela hesitou por um segundo, mas a urgência da situação a fez concordar. Marcelo abriu a porta e saiu às pressas, enquanto Larissa olhava mais uma vez para a mãe, que permaneceu parada no meio da sala, com a expressão confusa. Deixando a filha pequena aos cuidados da avó, Larissa correu atrás de Marcelo, trancando a porta da casa. Assim que entraram no veículo de Marcelo,
o silêncio tomou conta por alguns instantes. Larissa batucava os dedos no painel, inquieta, enquanto ele tentava ligar o carro com as mãos trêmulas. Em pouco tempo, estavam a caminho do hospital, com Marcelo acelerando mais do que o normal, mesmo vestido à paisana. O trânsito parecia conspirar contra eles, cada sinal vermelho aumentando a ansiedade que se acumulava. Você disse que ele estava no seu apartamento. Como ele saiu de lá, afinal? Perguntou Larissa, olhando de soslaio para o pai. Eu o tranquei para impedi-lo de fugir, mas ele arrombou a porta. Marcelo soltou um suspiro pesado, ainda sem se perdoar por ter recorrido a métodos tão extremos para mantê-lo ali. Eu só queria ajudar. Larissa desviou o olhar pela janela, notando que a cidade se passava em um borrão, cada rua e prédio irrelevantes diante da preocupação com Igor. Ela ainda sentia raiva do pai, mas a urgência de ver o irmão a impedia de confrontá-lo naquele momento. Precisava saber do estado de Igor antes de resolver qualquer outro problema. Finalmente, chegaram ao Hospital Central, um prédio grande e movimentado, onde ambulâncias iam e vinham. Marcelo estacionou de forma apressada e quase bateu em outro carro, mas o desespero não o deixava pensar com clareza. Juntos, ele e Larissa correram para a recepção, onde foram atendidos por uma enfermeira compenetrada e séria. O meu filho, Igor Mendes, disse Marcelo ofegante, tentando controlar a ansiedade. Ele foi atropelado. Por favor, preciso saber do estado dele. A enfermeira verificou os registros em um computador, mantendo um semblante profissional. Ele deu entrada há pouco tempo. Está passando por avaliação emergencial. Vou pedir que aguardem na sala de espera. Assim que tivermos alguma atualização, chamaremos vocês. Larissa e Marcelo se olharam, e ela notou o semblante atormentado do pai. Caminhando rápido, chegaram a uma sala ampla, onde outras pessoas aguardavam por notícias de entes queridos. O ar cheirava a desinfetante, e o clima geral era de tensão. Por ali se via gente aflita, algumas chorando, outras em silêncio absoluto, presas em seus próprios tormentos. Depois de alguns minutos que pareceram horas, um doutor se aproximou. Olhando para um prontuário em mãos, ele confirmou. Vocês são familiares de Igor Mendes? Larissa ergueu-se imediatamente e Marcelo deu um passo à frente, ambos com a respiração contida. Somos sim, como ele está? Perguntou Marcelo. O estado dele é preocupante, começou o médico num tom sério, porém calmo. Houve uma pancada muito forte na perna e ele sofreu ferimentos no tórax e na cabeça ao cair. Estamos fazendo todo o possível para salvar a vida dele. Ele já está em cirurgia e será transferido para a UTI depois. Larissa levou a mão à boca para conter um soluço, enquanto Marcelo se apoiava numa parede, sentindo-se atordoado. O policial, acostumado a lidar com situações de risco na rua, agora se via impotente diante de um filho estirado em uma maca de emergência. Nenhuma arma, nenhuma autoridade poderia proteger Igor naquele instante. O médico deu algumas orientações pedindo que aguardassem. Não havia muito mais a dizer. Assim, Larissa e Marcelo foram conduzidos até um espaço de espera anexo, onde cadeiras duras de plástico estavam alinhadas. Sentaram-se ali sem trocar muitas palavras, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos, lembranças e arrependimentos. Marcelo abaixou a cabeça, levando as mãos ao rosto, e deixou algumas lágrimas escaparem silenciosamente. Perguntava-se como tudo chegara àquele ponto. Se tivesse escolhido outro caminho, se tivesse assumido a responsabilidade pela família desde o início, será que Igor estaria ali, à beira da morte? Será que Larissa o teria recebido de braços mais abertos? E, acima de tudo, como seguir adiante se o pior acontecesse? Foi então que Larissa, percebendo o desespero do pai, olhou para ele com menos ressentimento do que antes. Embora a dor do passado não desaparecesse num passe de mágica, ali, naquele momento, os laços de sangue falavam mais alto. Ela podia ver no rosto de Marcelo uma culpa genuína, um arrependimento que, ainda que tardio, merecia algum acolhimento. Com o coração apertado e a respiração instável, ela esticou a mão e pousou suavemente sobre a de Marcelo, que tremia. Ele levantou a cabeça,
surpreso pelo gesto inesperado. Vendo a expressão aflita de Larissa, compreendeu que, apesar de tudo, ela também sofria e precisava de consolo. "Vai ficar tudo bem", sussurrou ela, tentando convencer a si mesma tanto quanto a ele. A sala de espera, ainda silenciosa e pesada, pareceu iluminar-se por um instante com aquele pequeno ato de solidariedade. Aquele pequeno gesto fez Marcelo ter esperança e sorrir, mesmo que por um breve momento. Após algumas horas de espera angustiante, o médico finalmente retornou à sala onde Marcelo e Larissa aguardavam notícias. Ele trazia uma expressão mais tranquila e ambos perceberam que se tratava de algo bom. Sem perder tempo, o doutor anunciou: "Igor está em estado estável agora. Ele não corre mais risco de vida, mas ainda precisará de muita atenção e cuidados na recuperação." A reação imediata dos dois foi de alívio, com Larissa fechando os olhos e soltando um suspiro, enquanto Marcelo levantava-se instintivamente para apertar a mão do médico. Eles haviam passado horas tensas, e aquela notícia trazia uma nova esperança. "Ele perdeu muito sangue durante o procedimento", continuou o médico, apontando anotações em seu prontuário. "Estamos precisando de um doador compatível." Marcelo imediatamente demonstrou preocupação. Sabia, por experiência, que seu tipo sanguíneo era diferente do de Igor, apesar de nunca ter desconfiado em outros tempos do que isso poderia significar. Ele fitou o médico com uma expressão entristecida. "Eu não posso doar", disse ele, a voz carregada de frustração. "Somos de tipos diferentes." Larissa, notando a súbita melancolia do pai, não hesitou em se voluntariar. "Eu tenho o mesmo tipo de Igor. Posso doar o quanto for necessário." A oferta de Larissa foi aceita de imediato. Enquanto ela era encaminhada para a sala de coleta, Marcelo permaneceu na sala de espera. Alguns minutos depois, Larissa retornou, pálida, mas decidida a encarar o que fosse preciso para ajudar o irmão. Ela se aproximou e sentou ao lado de Marcelo. "Pai, por que ficou tão triste de repente?" perguntou sem rodeios, enquanto passava a mão pelos cabelos para afastar o nervosismo. "Eu queria falar tudo a você e ao Igor juntos, mas acho melhor começar por você primeiro", disse, com a voz embargada. Larissa recostou-se no assento, tentando manter a calma. Podia ver que o pai estava seriamente abalado, e isso a preocupava. Não era comum vê-lo assim, mesmo nos velhos tempos, quando ele ainda comparecia em alguns de seus aniversários e datas especiais. Ela percebeu, no entanto, que agora havia algo muito mais profundo acontecendo. Marcelo fechou os olhos por um instante, e sua mente rapidamente viajou para um passado distante, repleto de cenas em flashback. A fazenda, os pais amorosos e o cotidiano tranquilo que teve durante a infância. Tudo parecia simples naquela época, um contraste gritante com o presente. "Eu cresci cercado de muito amor", começou Marcelo, encarando o chão enquanto falava. "Meus pais sempre me trataram bem, me deram tudo o que podiam e me apoiaram nos meus sonhos. Quando me tornei adulto, mudei para a cidade e virei policial. Foi lá que conheci sua mãe, Lúcia, numa padaria onde ela trabalhava como garçonete." Larissa permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Embora já soubesse parte dessa história, percebeu que o pai estava prestes a revelar algo mais profundo. Era como se ele estivesse buscando dentro de si a coragem para finalmente desenterrar segredos há muito enterrados. "Nós nos casamos depois de alguns meses de namoro", continuou ele. "Você nasceu e... Bem, nosso casamento não deu certo. A gente se separou, mas eu sempre fiz questão de te visitar." Larissa se lembrou do semblante dele quando aparecia em sua casa, levando algum presente simples. Naquele tempo, ela ainda era muito pequena para entender os problemas que envolviam a separação dos pais, mas recordava como sentia falta quando ele partia. "Depois conheci a Ana", prosseguiu Marcelo. "Foi numa festa de amigos. Tivemos um relacionamento forte, intenso, e ela engravidou do Igor." Nesse ponto, Larissa soltou um suspiro, pensando no irmão que estava internado. Mesmo separados por mães diferentes, ela o amava, queria protegê-lo e agora doara sangue para salvá-lo. "Eu estava feliz", confessou Marcelo. "Amava vocês dois. Achava que tinha tudo. Trabalhava duro pensando em como garantir um futuro bom para vocês.
Cada centavo que eu ganhava era para isso. Só que um dia comecei a ter umas tonturas muito fortes, passava mal do nada. Fui ao médico e tudo mudou de repente. Larissa notou a mudança no tom de voz de Marcelo. Ele falava mais devagar, como se ressurgissem lembranças dolorosas. Ela inclinou-se, demonstrando preocupação genuína. Eles não encontraram nada nos primeiros exames, então me encaminharam para um especialista em doenças genéticas. Marcelo uniu as mãos, apertando-as. Eu precisava saber se havia algo em meu histórico familiar que explicasse a causa da minha doença. Só que meus pais... Ele fechou os olhos de novo, revendo aquela cena. Seus pais idosos, sentados à sua frente, trocando olhares de medo. A confissão que viria a seguir seria um baque profundo em sua vida. Eles disseram que eu era adotado, disparou Marcelo, a voz quase um sussurro, mas firme o suficiente para causar impacto. Filho de uma das empregadas da fazenda, cuja gravidez foi abandonada pelo pai biológico. Meus pais adotivos sonhavam em ter um filho e aproveitaram essa oportunidade. Larissa arregalou os olhos espantada. Ela nunca ouvira falar nisso. Eu sei que você pode estar surpresa, continuou ele, notando a reação dela. Eu também fiquei em choque na época, mas eu perdoei meus pais. Eles me criaram com tanto amor que não pude simplesmente rejeitá-los. Larissa piscou algumas vezes, ainda tentando digerir essa informação. Jamais havia percebido qualquer sinal de que os avós pudessem não ser avós de sangue. A maneira como tratavam Marcelo e até ela própria sempre foi de carinho genuíno. Então, depois que descobri que era adotado, voltei ao médico, prosseguiu Marcelo. Fizemos mais exames até que, finalmente, descobriram a doença. A boa notícia, tinha tratamento, eu poderia me curar. A má notícia, os medicamentos poderiam me deixar infértil. Ele pausou, olhando para as próprias mãos. Pensei comigo mesmo. Eu já tenho 2 filhos. Isso não será um problema. Larissa sentiu o coração acelerar, adivinhando que algo pior estava por vir. O médico quis comparar minha fertilidade antes e depois do tratamento. Mas, para minha surpresa, os exames mostraram que eu já era infértil. Sempre fui, confessou Marcelo, encarando a filha com um olhar de quem carrega fardos pesados demais. Não havia nenhuma possibilidade de eu ter gerado filhos, nem você, nem Igor. As palavras caíram como pedras na cabeça de Larissa. Sentiu o estômago embrulhar, tentando conciliar o fato de que, desde criança, acreditara que Marcelo era seu pai biológico. Como isso poderia ser mentira? Eu achei que fosse erro de exame, explicou Marcelo, tocando o rosto com as mãos. Fiz testes mais detalhados e tudo confirmou que é impossível eu ter filho, pois a minha condição veio desde o meu nascimento. Então, eu confrontei a Ana primeiro, desconfiado ao perceber que o Igor não se parecia tanto comigo. Ela acabou confessando que me traiu. Ele não era meu filho de sangue. Larissa levou uma das mãos aos lábios, absorvendo a dor da traição que o pai sofrera. Pensou em Igor, naquele momento hospitalizado, sem imaginar que vivia com uma mentira sobre quem seria seu pai. Quanta dor isso geraria para ele. E eu então fui tirar satisfação com a sua mãe, continuou Marcelo baixando a voz. Ela também acabou confessando. Larissa sentiu as pernas tremerem. Ficou em silêncio, sem conseguir desviar os olhos dele. Pensou em Lúcia, sua mãe, na forma como sempre guardou rancor de Marcelo, acusando-o de abandono, de tê-la deixado sozinha. Larissa jamais havia desconfiado de que poderia existir outra razão por trás de todo aquele ressentimento. Você não é minha filha biológica, disse Marcelo com um pesar profundo na voz. E Igor não é seu irmão. Ambos têm pais diferentes. Fomos todos enganados. Larissa respirou fundo, sentindo uma avalanche de emoções. Queria chorar, mas ao mesmo tempo mantinha uma estranha calma para ouvir o restante da história. Talvez por ter passado por tantos momentos difíceis em sua vida, aprendera a lidar com choques de modo contido. Na época, eu não suportei a ideia de continuar perto de vocês, confessou Marcelo, cerrando os punhos. Cada vez que eu olhava para o Igor, lembrava da traição da Ana. Cada vez que eu via você, me vinha à mente o que Lúcia tinha feito. Era insuportável. Ele fez uma pausa com a garganta seca. Então,
Eu simplesmente fugi. Abandonei o Igor. Abandonei você. Queria apagar aquele passado e tentar me curar, voltar a ser quem eu era. Não pensei em como vocês se sentiriam, nem no que isso significaria para suas vidas. Larissa estava imóvel, olhando fixamente para o chão do hospital, sem saber como reagir às revelações que o pai acabara de fazer. Ela parecia em choque, a mente revirando cada pedacinho de memória da infância, tentando encaixar as peças que agora faziam sentido. Marcelo, sentado ao lado dela, enxugava as lágrimas que teimavam em cair. Ele sabia que aquela conversa era necessária, mas não imaginava o quanto seria dolorosa para ambos. O silêncio no corredor de espera se tornara insuportável, e Larissa decidiu quebrá-lo antes que a dor a consumisse. Então, você se arrepende de ter nos deixado? Ela perguntou, a voz ainda embargada, sem esconder a mistura de emoções que se agitavam dentro de si. Marcelo respirou fundo, sentindo o peso da culpa que carregava. Sim, me arrependo. Mesmo tendo sido enganado por 2 mulheres, elas me deram algo que eu nunca teria, considerando minha infertilidade. Você e Igor são meus filhos de coração. E mesmo não sendo de sangue, vocês eram, e ainda são, a minha razão de viver. Sinto muito. Fui imaturo, fugi do problema em vez de enfrentá-lo. As palavras de Marcelo saíam quase em soluços. Larissa voltou o rosto para ele, percebendo a sinceridade estampada em cada expressão de dor. Aquilo a abalou profundamente, pois, apesar de toda a mentira que cerca a origem dela e de Igor, Marcelo ainda acreditava ser pai, não apenas por um laço de paternidade oficial, mas por um sentimento genuíno. Não peça desculpas, ela murmurou, tocando o ombro dele. Agora que sei a verdade, entendo melhor o que você sofreu. Não foi culpa sua. Essa dor foi grande demais para aguentar sozinho. Ambos se olharam, as lágrimas dando lugar a um olhar de mútua compreensão. Em meio ao turbilhão de pensamentos, Larissa sentia um misto de compaixão e tristeza pelo pai. Ela relembrou seus próprios momentos de raiva, a frustração que sentia ao pensar que Marcelo a havia abandonado por pura irresponsabilidade. Porém, ouvir o quanto ele também fora vítima de traições e mentiras mexia com seus sentimentos, humanizando aquela figura paterna que, por tanto tempo, ela julgara apenas como ausente. Ainda posso chamá-lo de pai? Ela perguntou, a voz trêmula e os olhos marejados de emoção. A pergunta pegou Marcelo desprevenido, mas em questão de segundos, ele permitiu que um sorriso brotasse em meio às lágrimas. Claro, minha filha, é tudo o que mais quero. Um abraço longo selou aquele momento. O peso de anos de mágoas, incompreensões e segredos parecia dissipar-se, ao menos um pouco, nos braços de um e do outro. Larissa ainda chorava, mas agora o pranto tinha um quê de alívio. Ela percebeu que, apesar dos desencontros do passado, ainda desejava o carinho e a proteção de um pai. Enquanto isso, Igor continuava internado. O susto que levara ao ser atropelado e a cirurgia delicada deixaram-no enfraquecido. Mesmo em estado estável, os médicos recomendavam que ele ficasse sob observação por mais alguns dias. A união entre Marcelo e Larissa se intensificou no cuidado ao rapaz, mas também na decisão de adiar a revelação da verdade para quando ele estivesse mais forte. Seria um choque saber que não era filho biológico de Marcelo e que, além disso, Larissa não era sua irmã de sangue. Uma semana se passou, e as visitas diárias ao hospital serviram para estreitar os laços entre pai e filha. Em casa, no entanto, Larissa ainda precisava resolver uma pendência dolorosa: confrontar Lúcia, sua mãe. O dia em que ela voltou à própria residência foi tenso, pois não sabia como abordar o assunto sem entrar numa discussão. Assim que entrou, encontrou Lúcia sentada na sala, olhando para o nada. Ao ouvir o barulho da porta, a mãe se levantou, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Larissa disparou. Por que a senhora escondeu a verdade todo esse tempo? Lúcia ficou pálida, como se tivesse sido pega no flagra. Ela sabia exatamente do que a filha falava, mas não tinha coragem de encarar a responsabilidade pelos próprios erros. O rosto dela demonstrava arrependimento e uma pontada de vergonha. Eu quis protegê-la.
foi o que conseguiu dizer, gaguejando. Tinha medo de que você sofresse ainda mais. Larissa balançou a cabeça, incrédula. Proteger de quê? Eu sofri a vida toda por achar que meu pai não me queria. Se eu soubesse o que realmente aconteceu, talvez minha dor fosse diferente. Talvez eu conseguisse entender melhor. Mas a senhora preferiu mentir. Lúcia tentou se aproximar, mas Larissa recuou um passo, ainda muito irritada. Me perdoe, filha. Eu sei que errei muito, mas eu o amava e tinha medo de te perder também. Na minha cabeça confusa, parecia melhor não contar. Ela tentava se justificar em meio às lágrimas que escorriam. Olha, mãe, eu não vou dizer que é fácil entender isso, respondeu Larissa, olhando para baixo. Mas agora, eu preciso de um tempo para digerir tudo. Enquanto Larissa lidava com as questões domésticas, Igor finalmente acordava mais lúcido no hospital. Ele já conversava com Marcelo de forma serena, o que surpreendia o policial. Alguns dias antes do acidente, tudo o que existia era ódio e ressentimento por parte do rapaz. Mas o susto, somado à preocupação constante de Marcelo, parecia ter abalado as barreiras erguidas por Igor. Pai, chamou Igor com a voz ainda fraca, me desculpa por ter sido tão grosseiro e por ter roubado aquela moça. Marcelo se aproximou sentado ao lado do leito hospitalar e pousou a mão sobre a dele. O importante é que você reconhece o erro, filho. A vida te deu uma nova chance e eu quero te ajudar a seguir um caminho diferente. A porta do quarto se abriu e, para surpresa de Marcelo, entrou a enfermeira que havia sido vítima do roubo naquele dia. Seu nome era Camila e ela trazia um sorriso suave no rosto, segurando uma bandeja de medicamentos e instrumentos para checar os sinais vitais. Olá, Igor. Vamos dar uma olhada em como você está hoje? Perguntou gentilmente. Igor ficou sem saber onde enfiar a cara, lembrando-se do crime que cometeu. Mas a moça agiu com profissionalismo e carinho, verificando os aparelhos e conversando numa boa. Quando ela saiu, o rapaz voltou-se para o pai com os olhos cheios de remorso. Ela tem sido tão legal comigo. Não consigo entender por que me perdoou depois do que fiz. Marcelo trocou um olhar compreensivo com o filho. Às vezes as pessoas têm uma bondade no coração que a gente não espera. Aproveite isso como um incentivo para mudar. Alguns dias se passaram e, enfim, chegou a hora de Igor ter alta. Larissa, que também acompanhava o progresso do irmão, estava presente na hora de sair do hospital. Marcelo os reuniu no carro, rumando para o apartamento dele. Lá decidiram que não poderiam mais adiar a conversa que tanto temiam. Igor precisava saber de toda a verdade. Reunidos na sala, os três sentaram em volta de uma mesinha de centro repleta de papéis e canecas de café. O clima era tenso, mas Larissa segurou a mão de Igor e olhou para Marcelo, incentivando-o a começar. Filho, Marcelo iniciou respirando fundo. Eu tenho algo muito importante para te contar. Não é fácil dizer isso, mas é a verdade. Igor franziu a testa, preocupado com o tom grave. Pode falar, pai, o que está acontecendo? Marcelo relatou tudo. Como descobrir a infertilidade, a adoção de que fora vítima, a traição de Ana e Lúcia, o fato de que Igor não era seu filho biológico e que Larissa, por consequência, não era sua irmã de sangue. No início, o jovem se recusava a acreditar, mas diante da seriedade estampada no rosto do pai, ele percebeu que não se tratava de uma piada ou engano. Larissa apertou a mão de Igor, sentindo o tremor que o dominava. Ela própria estava abalada, pois revivia a angústia de saber que seu elo fraterno era fruto de uma mentira. Mas, acima de qualquer teste de DNA ou traição, havia algo mais forte: o amor construído ao longo de anos. Igor gaguejou, virando-se para Larissa. Então nós não somos irmãos de verdade? Talvez não de sangue, respondeu ela, enxugando uma lágrima que se formava. Mas eu sempre vou te considerar meu irmão, e não quero que isso mude. Igor sentiu um nó na garganta. Em seguida, ele desviou o olhar para Marcelo, lembrando-se de como o chamara de pai por tantos anos, mesmo com todas as confusões recentes. Ele se ergueu do sofá e abraçou Larissa, quase despencando de emoção em cima dela. Você sempre vai ser minha irmã, garantiu Igor, soluçando entre as palavras. Larissa sorriu, retribuindo o abraço.
Era como se naquele momento selassem um pacto de que, independentemente das circunstâncias biológicas, a união que tinham seria preservada. Marcelo, emocionado, apenas observava a cena até que Igor se virou para ele. E você, mesmo se não for meu pai de sangue, é o único pai que conheci. Foi o homem que tentou me educar, mesmo quando eu rejeitei. Me desculpa por todas as grosserias que te falei. Eu não sabia o que você tinha passado. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Ficou de pé e abriu os braços, recebendo o filho, que mergulhou em um abraço forte, quase desesperado. As lágrimas de ambos se misturaram num alívio que parecia tão distante até poucos dias atrás. Era a confirmação de que, mesmo com feridas abertas e algumas cicatrizes, que talvez jamais sumissem, eles poderiam iniciar um novo capítulo em família. Depois desse dia, Igor tomou a decisão de se mudar para a casa de Marcelo. Precisava de cuidados, ainda se recuperava do atropelamento. E, além disso, desejava se reaproximar daquele que, apesar de tudo, considerava o pai que o acolheu de coração. Larissa, por sua vez, passou a visitar Marcelo com frequência. Queria conferir se Igor estava bem, mas também havia nela a vontade genuína de reconstruir os laços com o pai. A filha de Larissa, uma garotinha de 5 anos, passou a frequentar o apartamento de Marcelo, trazendo alegria para os dias dele. A princípio, a menina estranhou aquele senhor que chorava de emoção só de olhar para ela, mas logo se afeiçoou ao avô recém-descoberto. Marcelo tornava-se um avô coruja, comprando doces e brinquedos, sentindo um prazer imenso em participar da vida dessa pequena. Larissa, vendo a cena, muitas vezes não segurava o riso. A casa ficava barulhenta, cheia de vida, e mesmo Lúcia, aos poucos, voltou a aparecer para ver a neta. Não que houvesse esquecido ou resolvido tudo com Marcelo, mas a dinâmica familiar insistia em encontrar caminhos para a reconciliação. As dores do passado não sumiram como num passe de mágica. Havia conversas pendentes com Lúcia, lembranças amargas de Ana e muitos pedaços de história para refazer. No entanto, com o tempo, a presença de Igor e Larissa ao lado de Marcelo se tornava cada vez mais natural. O que antes era ausência, agora se transformava em rotina de cuidado e carinho. Certo dia, enquanto Igor descansava no quarto e Larissa preparava um suco para a filha, Marcelo se pegou observando a cena. A sala cheia de risadas, o cheiro de pipoca que vinham do fogão, a bagunça dos brinquedos da neta espalhados pelo chão. Ele suspirou, lembrando-se de todos os acontecimentos que o levaram até aquele instante. Pensou nas traições, nas mentiras, na descoberta de ser adotado, na infertilidade que o chocou. Percebeu então que nada disso o impediu de amar Larissa e Igor como se fossem seus. Afinal, sem aquelas reviravoltas, ele jamais teria conhecido aquela sensação de ter 2 filhos tão especiais e uma neta tão carinhosa correndo pela casa. Mesmo sem laços de sangue, eles eram uma família. E apesar de tudo, uma parte muito importante dele sentia que, de alguma forma, isso era o que de fato importava. Marcelo, ainda com um leve sorriso, fitou a cena e suspirou novamente. No fundo, entendia que cada dor que vivera, cada golpe que sofrera, lhe abrira os olhos para o que realmente tinha valor. Ergueu-se da poltrona e foi até a cozinha, juntando-se a Larissa na preparação de um lanche para Igor. E no fundo do coração, repetia para si mesmo: ele poderia não ter sido um pai biológico, mas sempre seria o pai que eles escolheram.